E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito prazer, sejam muito bem-vindos. Eu sou Giuliane Salles e esse é o meu, o seu, o nosso canal Notícias da Gil. Hoje eu venho ler para vocês uma notícia bombástica que eu tô assim, ó, de cabelo em pé. Eu tô de cara com essa atitude do Bolsonaro. Olha, simplesmente, Jair Messias Bolsonaro tem decepcionado a direita. Vamos lá, a revista Isto É publicou: Bolsonaro recua de impeachment e quer campanha fora Lula em 2026 em protestos. Porque o Nicolas tem feito uma movimentação aí nas redes sociais pedindo, convocando, né, na verdade, as pessoas para estarem indo para a rua no dia 16 de março para manifestações pedindo o impeachment do Lula e também pedindo sobre a anistia, né? E aí o Bolsonaro falou aqui, ó, a revista Isto É publicou o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL convocou nesta segunda-feira, dia 17, apoiadores a participarem de uma manifestação em março pedindo fora Lula 2026 como uma das principais pautas. O ex-chefe do executivo foi indiciado pela Polícia Federal por participação numa tentativa de golpe de Estado e deve ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Até pouco tempo atrás, entretanto, os bolsonaristas, incluindo um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, defendiam o pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, alegando crime de responsabilidade no pagamento do programa Pé de Meias, com a tônica do protesto. Uma mudança na pauta reflete o cenário adverso que o ex-presidente atravessa, com a inegibilidade até 2030. O possível banco dos réus, que enfrentará caso o Supremo Tribunal Federal aceite a denúncia, abra um processo penal, e a falta de uma maioria no Congresso para apoiar o processo do impeachment. No vídeo publicado nesta sexta-feira nas redes sociais, Bolsonaro e do organizador do ato do Rio de Janeiro, o pastor Silas Malafaia, o ex-presidente afirma que a pauta será liberdade de expressão, segurança, custo de vida, fora Lula 2026 e anistia já. Bolsonaro pede ainda que os seguidores que participarão das manifestações em outras cidades do país se atentem aos organizadores do evento e à pauta proposta. A confusão sobre a palavra de ordem começou com uma declaração do próprio ex-presidente Bolsonaro nesse sábado, dia 15, quando mencionou a expressão impeachment ao falar de questões nacionais previstas para o ato durante entrevista ao canal Brasil Talk News. Também no sábado, o chefe de Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, o dono do X, Elon Musk, compartilhou uma publicação que menciona uma onda nacional de protestos em mais de 120 cidades brasileiras no dia 16 de março. O bilionário, que já se envolveu em entrevero com o ministro do STF, negou a cumprir decisão de justiça brasileira. Escreveu somente a expressão "wow" na publicação. A postagem foi compartilhada pelos filhos do ex-presidente senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. Nesta segunda, Eduardo repostou o vídeo do pai, afirmando que a anistia é pauta principal. O Congresso precisa acabar com essa injustiça imediatamente, ele escreveu. Porque não faz sentido, né, gente? Querer escolher entre uma coisa ou outra, ou a anistia ou o impeachment do Lula, né? Porque o pastor Silas Malafaia também chegou a falar sobre lutar pela anistia e deixar o fora Lula para 2026 nas urnas, quando for a época de eleição, né? Porém, por que não lutar pelas duas pautas, né? O mais correto seria as duas pautas, e também a liberdade de expressão, porque não tem como deixar isso quieto. O problema é que o Bolsonaro está me deixando, assim, muito pensativa, porque meio complicado. Esses dias mesmo ele veio falando que, se for preciso, ele apoia que seja derrubada a lei da ficha limpa. Ou seja, para que ele se torne elegível, ele chegaria ao ponto de se vender para dizer que é a favor da derrubada da lei da ficha limpa. E que aí as pessoas votassem em quem quisesse, ou seja, ficava limpo para todo mundo. Mas ele, nossa, gente, ele não é possível que ele não percebe que ele apoiando que caia a lei da ficha limpa para que ele se torne elegível, para que ele possa competir em 2026 a presidência novamente, ele está colocando solto muitos outros. Porque a gente sabe que ele está inelegível injustamente e que ele pode conseguir se tornar elegível pelos processos mesmo, né? Tentando tirar essa das costas dele, mas agora simplesmente derrubar a lei da ficha limpa, com isso, muitos criminosos que estão aí sem poder se candidatar vão passar a poder, né? Então o PT vai
fazer festa com isso daí. Eu acho que, para mim, isso daí o Bolsonaro está se vendendo, ou seja, para querer se candidatar a todo custo, sendo que seria muito mais fácil ele simplesmente colocar um candidato dele, que ele queira, para poder ser apoiado. É triste, né, para muita gente que nos assiste, né, que é muito fã de Bolsonaro, muito apoiador de Bolsonaro. A gente pode até pensar assim, o Bolsonaro tem que se tornar elegível porque só ele pode destruir o Lula nas urnas. Mas é triste o que eu vou dizer, mas é a realidade, gente. E eu não acredito mais que somente o Bolsonaro pode destruir o Lula nas urnas, porque simplesmente na última eleição o Bolsonaro perdeu. E o que ele tinha dito antigamente, né? Se eu errar, o PT volta. Se o PT voltou, é porque ele errou. Aliás, principalmente errou quando ele apoiou o Flávio Bolsonaro, quando o Flávio Bolsonaro pediu para que parasse com a CPI da Lava Toga. Quando o Congresso estava prestes a votar, ele mandou parar com o aval de Bolsonaro. Pediu para parar a CPI da Lava Toga. Então, infelizmente, é duro dizer isso, mas há um tempo que eu vejo que o Bolsonaro está lutando apenas pelos seus próprios interesses e da sua família. Ele não está realmente engajado pelo povo. E isso é muito triste, né? Então, agora chegará a esse ponto, né? E depois, agora, com o Nicolas querendo fazer a manifestação do impeachment do Lula, para pedir impeachment do Lula, e ele tá querendo deixar quieto. Tá querendo deixar só para 2026 nas urnas. A gente não pode mais contar com urnas. Primeiro, né? Que a gente não tem a certeza, né? Da auditoria dos votos, né? Da veracidade. E segundo, porque se for pra gente pensar em urnas, realmente nos votos, Bolsonaro perdeu na última, né? A gente estava tão confiante que o Lula nunca mais voltaria e o Lula voltou. E a gente está passando por esse perrengue, por esse absurdo que o Brasil está hoje. E isso está, infelizmente, acabando com o nosso país, né? E chegou uma época que o Flávio Bolsonaro também falou que o Lula solto seria até melhor para eles, porque ele pensava assim, o Bolsonaro só ganhou porque o Lula tá preso. Então o Lula solto seria melhor porque a gente ia dar um banho nele nas urnas. E não foi isso que aconteceu. Assim que o Lula foi solto, o Lula ganhou. E o Lula já falou que não vai concorrer de novo, mas ele coloca candidato dele, né? Então, o Bolsonaro devia também colocar um candidato dele, em vez de entregar, assim, a lei da ficha limpa de mão beijada na mão da esquerda, ele deveria se contentar em não se candidatar mais e colocar um candidato dele, porque não mesmo, até mesmo a Michelle, ou um de seus filhos, o qual eu não concordaria com um dos filhos, mas... ou então, vamos pensar em uma outra coisa, porque a gente só pensa, né, que o Bolsonaro é o pai da direita, que o Bolsonaro é o extremo representante da direita, mas ele mesmo já se declarou centrão. Então, eu acho assim, a minha humilde opinião... tá ligado. A minha humilde opinião seria a gente começar a pensar num segundo nome aí. E eu sugestiono hoje, se a eleição fosse hoje, Pablo Marçal. Aí estão questionando aí os boatos sobre Gustavo Lima, né? E que eu sou totalmente contra se ele for presidente. Mas o Gustavo Lima se reuniu nos Estados Unidos com o Pablo Marçal e eles estão conversando seriamente sobre isso, tá? Eles estão conversando seriamente e o combinado deles foi: quem tiver mais avançado nas pesquisas, se for o Pablo Marçal que estiver mais à frente nas pesquisas, ele vai ser o candidato à presidência e o Gustavo Lima vai ser o vice. E se não, vai ser o contrário, vice-versa, né? Gustavo Lima vai ser para presidente e o Pablo Marçal vice. O Pablo Marçal eu acho um excelente candidato. O Gustavo Lima não, mas se ele vier de vice para o Pablo Marçal para puxar voto popular, seria ótimo, porque popularidade ele tem, né? Mas agora a capacidade para ser presidente já não. Mas o Pablo Marçal, eu acredito que pelo empresário que ele é, né? Eu acredito que ele seria um bom nome pra gente começar a pensar na presidência em 2026, mas essa é só a minha humilde opinião, tá? Eu gostaria que você deixasse a sua opinião sobre isso aqui nos comentários, e não precisa ficar bravo comigo se você é extremamente apaixonado pelo Bolsonaro, não precisa ficar bravo comigo, tudo bem? Nós temos que pensar apenas no melhor para o nosso país. Então, se você ficou até aqui nesse vídeo, se fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se não fez sentido, se você discorda totalmente do que eu falei, não tem problema. Pode colocar aqui nos comentários, tá? Apenas eu peço que seja educado, porque esse é um canal cristão, tá bom? E até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos os inscritos, muito obrigada a todos os likes e por estarem comigo sempre em todos os vídeos, tá? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Nunca se esqueçam que, independente de políticos que a gente tem para administrar o nosso Brasil, quem tem que administrar a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador.
porque a nossa esperança não pode estar apenas aqui na Terra. Aqui a gente tem que ir tentando maneiras melhores de sobreviver, mas a nossa esperança tem que estar lá na glória, onde realmente teremos vida eterna, se assim nós merecemos, e também, não pelo nosso merecimento apenas, mas principalmente pela graça e misericórdia do Senhor. Não é verdade? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!